Vamos lá. A incumbência é falar sobre a questão da tributação das sociedades uniprofissionais, né? Eu vou primeiramente, mas antes, Roberto, dê licença, eu tenho que falar alguma coisinha sobre esse tema que você me... Porque isso aí, rapaz, eu estava me contorcendo ali, um negócio é terrível. Eu, particularmente, tenho acompanhado essa discussão também. E é claro que eu não quero me meter e concordo integralmente naquilo que o Roberto colocou, que ele é um doutor, realmente, formalmente, e também no assunto do que diz respeito à ISS, né? Sabe tudo. Eu só vou falar das confusões, né? Assim, eu queria só uma palavrinha, né, doutor Roberto? Essa questão do local onde que é devido, né, nos causa uma angústia muito grande, né? Porque, de fato, se nós tivermos que dar uma orientação hoje, fica muito difícil nós dissermos onde você deve recolher. Por essa falta de critérios, né? E por várias razões. E nós, realmente, né, Gerardo, não estamos acostumados com esse novo sistema no que diz respeito aos precedentes. Como vocês puderam perceber, né, há contradição dentro do próprio acordo, né? Você pega o do 1.117.121, ela fala uma coisa aqui, depois diz outra ali, o outro 1.060.000 também, os 210. Isso é um desafio, né? Eu sei que o Alberto ele é generoso, ele quis ler, que aquela coisa, ele chegou a essa conclusão com o local da prestação, né? do estabelecimento prestador, melhor dizendo. Mas eu desafio, eu sugiro aos senhores, leiam o acórdão, vão ver que pérola. É uma coisa maravilhosa. Você termina de ler, você fala, maravilha. Aqui eu não entendi nada, não sei, está certíssimo. Não sei o que eu devo fazer. Eu falo isso de cadeira porque eu já vi essa discussão, inclusive não vou dar nomes, enfim, esse problema, né, da definição, Roberto, até nós estávamos conversando agora, antes de nós começarmos aqui, invocando esse precedente, nós já temos nos tribunais formação de jurisprudência em 3 sentidos diversos. Alguns magistrados dizendo que é o local da prestação, outro local do estabelecimento e outro local ainda da sede. Por incrível que pareça, sede. Mas eu quero só um detalhe. Mesmo tendo decidido, nesse voto do Potenza Leasing, e que o Herman fez questão de dar uma lição, de que não podia confundir sede com estabelecimento, não sei o que, aquela confusão toda, ele decidiu, em decisão monocrática, agora mais recente, pela sede. O senhor já sabe o que aconteceu, né? O julgador era diferente. O assessor era diferente. É óbvio, está claro. Trocou o assessor, a lição é diferente. Entendeu? Então, essa é a vivência que nós vivemos. Isso é um desespero, né? É um caos. Né? Mas há que se ser complacente também, só para fechar isso, com o STJ, né, Alberto? Não sei, eu sei que talvez você não concorde comigo com isso. Mas o grande problema é que nós tínhamos o leasing sendo julgado no Supremo, e no meio do caminho também estávamos com esse do Potenza Leasing em andamento, prejudicou o julgamento do STJ. Agora, o Supremo decidiu, no meu ver, numa hipótese em que não tem prestação de serviço, que há prestação de serviço, e, portanto, sujeitar ao ISS, né, que é o caso do Potenza Leasing, e devolveu ao STJ, ele que decida aonde é devido a inexistência do fato gerador, né? Ué, mas não é isso? Se ele tem que decidir onde ocorre, tem os elementos, prestação, estabelecimento, e não tem fato gerador, como é que ele vai decidir? Então, ficou essa confusão, né? E também, não sei se você concorda comigo, você está rindo, é sério esse negócio? Olha, e outra coisa, me parece que ou nós largamos esse precedente para lá. Por quê? Porque no meio do caminho também ficou, e esse é um outro problema, quando nós começamos no Potenza Leasing, a discussão era prestação num lugar, sede em outro. Depois chegou-se a um acordo, pelos votos se percebe isso, que, na verdade, pelo menos em relação ao Potenza Leasing, não há divergência entre os ministros, de que o local da sede e o local da prestação, o local da sede, prestação e estabelecimento estão todos no mesmo lugar. Por considerar que aquela ação era uma ação intermediária nas pontas. Então, tudo o resto, como puxou que a decisão do núcleo do Supremo era a operação financeira, e a operação financeira ocorreu aqui, morreu o assunto. Então, ou nós abandonamos para efeito dessa discussão, se você concorda com isso, depois para a gente poder voltar nos debates, se eu aplico ou não para as hipóteses onde eu tenho o estabelecimento no local e a prestação em outro, entendeu? Arrasa esse negócio, meu tempo começou ainda não. Não começou, não. Olha só, esse é comentário sobre a outra palestra. Não vem com essa conversa, não. Não. E veja, então...
comecei, pô. Bom, então, só quero dizer, vou fechar, então. Eu só sei que é um caos. Então, na verdade, está aí, né? Isso, só para fechar também, vocês viram, né? Porque até naquela questão para decidir sobre o próprio leasing, né? Teve o ministro Toffoli, por exemplo, que tomou uma cautela muito importante para decidir se cabia ou não cabia, né? Ele ligou para o Banco Central para saber se havia alguma resolução determinando a incidência de IOF. Só que ele ligou, parece que caiu na portaria, o atendente lá atendeu e falou assim, ó, não tem nenhuma resolução, não. Então, pode mandar tributar. Por exclusão. Não tem, então incide. Enfim, não quero, tem que entrar na minha palestra. Mas, enfim, só para mostrar o seguinte, o caos que gira em torno, e eu acredito que aqui o outro viés do ISS, né, Alberto, a grande questão é que o ISS está se tornando, e sempre foi, né, o problema é que o pessoal não vê dessa forma, um imposto importante para arrecadação para os municípios, né, e cada vez mais tem crescido, né, tanto é só ver o seguinte, prestação de serviço, quando submetido ao ICMS, gira em torno das alíquotas de 17% ou mais. E o ISS está limitado a 5%. Não vejo porquê, né, essa limitação. Então, como as prestações crescem, economicamente esse fato se torna mais relevante. Como está sendo cobrado, é agora que nós estamos vendo essas discussões. Tá certo? E é o meu tema aqui também. Vejam, que com relação a essa hipótese da tributação das sociedades, das chamadas uniprofissionais, qual que é o grande problema? Nunca se parou para pensar muito sobre isso. Os municípios reconheciam, chegava lá, advogado, contadores, médicos, engenheiros, pronto, pode deixar sossegado. Aí é valor fixo, não vamos, já está resolvido. E é evidente, até conversamos hoje, não tem a menor dúvida que, ao longo desses anos, entre outros fatores, as procuradorias, os agentes do fisco, estão muito mais bem preparados e muito mais bem habilitados, e, portanto, há uma eficiência muito maior na arrecadação, e eles buscam, então, a cada momento, um jeito de se tentar trabalhar para se arrecadar mais, o que é legítimo da parte deles. Então, vejam, é o que vem acontecendo aqui. Por quê? Porque nós evoluímos, com relação às sociedades uniprofissionais, me parece que há alguns pontos que nós estamos já tranquilos, certo? Quais são? Entre eles, primeiro, o que pode, em final de contas, o decreto, né, o 406, em relação a essa possibilidade assegurada de ter a tributação com valor fixo, ela está ou foi ou não recepcionada? Isso está pacífico. Né, os tribunais já pacificaram. Está mantido o artigo 9º, por enquanto. Quer dizer, por enquanto não, está mantido, né? Porque eu falo por enquanto, porque o projeto já estão pensando em alterar isso, né? Mas, enfim, por enquanto está mantido, e, portanto, nós temos a discussão justamente em torno de outra coisa. Bem, mas o que nós podemos chamar de sociedades uniprofissionais? Ou seja, quais são os elementos, em termos concretos, para que nós possamos identificar uma sociedade como sendo uniprofissional e, portanto, pagar um valor fixo? Então, aqui, ó, eu coloquei alguma listinha, né? E para que nós possamos só a reflexão. Olha lá. Primeiro, para que eu possa considerar uma sociedade como uniprofissional, o modelo da constituição da sociedade é relevante? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, ou mais, a sociedade limitada tem direito ou não tem direito? O fato do modo como eu constituí esta associação de pessoas para explorar aquele negócio é relevante ou não é relevante? Mas, o fato do contrato social estar registrado na junta comercial é relevante? Esse é outro problema. Às vezes, nós temos essa... Não levam no registro civil, vão lá para a junta comercial. E aí, esse fato, por si só, é suficiente para caracterizar o desenquadramento das uniprofissionais? A existência ou não de filiais é relevante? Eu posso ter uma sociedade uniprofissionais com filial? Mas o lucro deve necessariamente ser distribuído de acordo com a produtividade de cada sócio no resultado e não ser dividido de acordo com as cotas do capital social? Porque a ideia, e aqui tem fundamento, que é a questão de querer se atrelar, evidentemente, essa distribuição à participação individual, porque é personalíssimo. E se a ideia é de pessoas reunidas para explorar, e aí o elemento forte não é o capital, mas é a atividade desenvolvida, justamente porque aí eu seria uma sociedade empresária, ao contrário. Então, e aí? É obrigado a distribuir de acordo com essa produtividade? Mas a sociedade pode participar de outra empresa como sócio?
A sociedade pode admitir sócios que não prestam serviço, mas apenas fazem um aporte de capital? O volume da receita é um elemento essencial? Porque aí vem assim, mas não, você é uniprofissional desse tamanho, com esse faturamento? Não tem direito a valor fixo. Mas o fato de possuir funcionários desqualifica como uniprofissional? Mas seguindo aqui, as atividades fins da sociedade podem ser executadas por empregados, desde que habilitados para o exercício da atividade? Veja, diferente a pergunta. A primeira, eu posso ter empregados auxiliares? A segunda, eu posso ter, na atividade fim, não sócios, mas empregados desempenhando aquela atividade? Todos devem possuir a mesma habilitação profissional, isto é, sujeitarem-se ao mesmo conselho. Eu coloquei o conselho, estão dentro das profissões regulamentadas. Então, você está no mesmo conselho? Então, o contador, técnico, médico anestesista, médico, enfim, qualquer outra área. E aí? Se eles formarem uma sociedade, médico e dentista, se reúnem. E aí? Tem direito ou não tem direito? Sabe Deus, né? Opa, peraí só um pouquinho. Opa, tem mais uma listinha aqui, só terminar essa aqui. E aí eu já encerrei, deixa para vocês resolverem e vou embora, tá? Tchau. Ué, mas não é? Você já vai resolver isso? É doido? Olha lá. A sociedade pode exercer atividades diversas daquela que estejam habilitados os sócios, como a sociedade médica emitir nota fiscal de honorários atinentes a serviço de enfermagem, fisioterapia, instrumentador. Isso acontece muito. Entenderam? Sou médico, mas na sociedade tem lá o fisioterapeuta junto. E aí? E eu emito a nota, né? Mas porque não é o fato de emitir a nota. Não é o problema da nota. O problema da nota é refletir o que está acontecendo, né? Ou seja, está transformando o evento em fato, né, Alberto? Aí danou-se, né? É só autuar. Bem. É julgar. Aí o pior é julgar. Não, mas ele está tranquilo, com a caneta na mão, meu amigo. Julgar é fácil. Isso aí é. A sociedade pode ser considerada de caráter empresarial quando o profissional presta serviços a pacientes do contratante, como os estabelecimentos de saúde, médico, anestesista, contratado pelo hospital, por exemplo. Que essa é uma outra tese. Se você é médico, se você não prestar diretamente o paciente, mas entra aí, no caso, o hospital no meio, você é anestesista, está fora. E aí? É assim mesmo? Não pergunte aos agentes do físico, vão dizer que sim, evidentemente. Estou perguntando no ordenamento jurídico, tá? O Alberto está até rindo. Ele fala, se chegar na minha mesa, paga-se. Né? Mantenho. Olha só. Podem participar das sociedades profissionais de especialidade diferente, aquilo que eu coloquei, como, por exemplo, um engenheiro civil associar-se a um engenheiro industrial? Ambos são engenheiros. Mas ele tem que ter a mesma especialidade? Tem mais. E a mesma especialidade com grau diferente de atribuições, contadores e técnicos. Sociedade de contadores que presta serviço de consultoria, né? Desenvolve atividade de caráter, o quê? Empresarial? Não sei. O que nos espera? Um longo caminho, tenebroso, muita poeira, muita lama e não sabemos o que esperar ao final. Tá certo? Principalmente porque é o seguinte, cara, depois que o Supremo decidiu que sob o leasing tem prestação de serviço, eu digo, qualquer coisa é possível acontecer. E essa aqui não é diferente, tá certo? Bom, mas veja, eu coloquei essa lista justamente para a reflexão dos senhores. Eu acho que já cumpri a minha missão, não é isso? Porque, afinal de contas, é o seguinte, em relação a mais ou menos, ou ter alguns critérios que nós possamos considerar sociedades uniprofissionais, todos nós aqui sabemos mais ou menos o conceito que nós temos em torno disso. O que nos leva, me parece, a uma reflexão maior é justamente essas peculiaridades de cada uma dessas situações, e aí, evidentemente, elas se enquadram, ou vamos reconduzir, nesse conceito de uniprofissionais. Certo? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui rapidinho. Bom, agora vai começar, tá? Então, você começou a contar aí, Charme? Opa, pode deixar. Então, tá bom. Olha lá. Primeiro, a questão da legislação, né? Nós sabemos que está no artigo 9º, tá? A questão da recepção ou não. Eu só trouxe um acordo, depois vou deixar para vocês, que isso é assunto sacramentado, mas é um direcionamento já dado, ou seja, de que não temos problemas com isso, ou seja, está mantido o artigo 9º até a próxima vinda de uma legislação diferente. Tá?
E aí nós temos o seguinte, agora está mantido mesmo depois da 116, entendimento pacificado, e aqui voltando àquelas questões, né, as perguntas. Em qualquer formato, quais são os elementos que caracterizam a sociedade uniprofissional? Então, aqui nós temos o seguinte, vejam alguns casos concretos. São Paulo, a consulta dessa questão específica aqui, ó. Né? Olha o caso concreto. A consulente, enquanto se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com um empresário individual, possui, olha só o objeto. Muito bem? Ou seja, não há dúvida, são contadores, não está em discussão se é ou não uma sociedade uniprofissional, nós estamos diante de uma atividade devidamente habilitada, que há um controle da União sobre o exercício dessa atividade e, portanto, responsabilidade pessoal e tudo mais, aquilo que você já conhece. Muito bem, qual foi a resposta? Né? Até que, bem tranquila a resposta, né? Por quê? Está regularmente constituída segundo as nossas regras, ou seja, se você tem uma sociedade de pessoas, né, pelo menos por essa tese, está se sustentando que eu não posso ter a Constituição sobre a modalidade de sociedade limitada. E, consequentemente, você não teria direito ao benefício do valor fixo. Tá? Isso é a consulta. Tá? A respeito disso, no judiciário. E aqui vem. Olha a tristeza. Olha a formação. Opção de serviço especializado, com responsabilidade do sócio em caráter empresarial. Por essas razões, o benefício não se estende à sociedade limitada. Então, veja, embora eu não concorde com isso, o que eu acho que a confusão aí é a seguinte. Veja só, nas sociedades, me parece que a sociedade uniprofissional tem que se formar sobre modelo de sociedade simples. Por consequência, e naturalmente, deveria ser registrada no cartório de título de documentos, né? Próprio. Só que, vejam, também nós sabemos que no Código Civil há permissão, vou mostrar aqui, para que a sociedade simples, se ela quiser, adote o modelo limitado. Sociedade simples, limitada. Então, por outro lado, me parece que eu não posso limitar, a redundância aí, a essa formação da sociedade e desqualificar simplesmente pelo fato de ela ser limitada. Mas é assim que vem sendo julgado, tá? Só para saber o que vão enfrentar. Eu coloquei aqui nesse caso, só para vocês entenderem, olha lá, essa é a decisão, dizendo que, no caso, por ela ser sociedade limitada, não tem direito, e eu vou só, aqui eu quis questão de trazer a decisão recorrida, né, Germo, porque é aquele problema, né? O que está decidido em relação, isso é outra coisa, hein? Perderam. Se vocês tiverem, aqui entre um parênteses, como o Germo fez questão de frisar, se nos tribunais estaduais, por exemplo, ficar afirmado que ela é uma sociedade empresária, esquece. A não ser que seja algum aspecto específico, mas se for a questão dos outros elementos, matéria de fato, o TJ não vai apreciar, tá certo? Então, cuidado com a sua demanda no Tribunal Estadual, até chegar lá. Então, olha só, a questão aqui era de uma sociedade pluriprofissional de empresa de comunicação, jornalista e publicitária, tá certo? O que acontece aqui? Bom, primeiro que eu acho que o que pesou aqui na decisão, embora isso não está transparente, mas é isso aqui, ó. Eu nem comecei. Mas Marcelo, eu terminei, mas você desconta esse negócio do início lá, viu? Eu vou correr aqui, ó. Tudo bem até aqui? Viram isso? 15. Tem 15, vou correr. Olha lá. Então, vejam, eu acho que o que pesou foi isso, tá? Mas, olha só, seguindo aqui. Olha, senhores, esse aqui depois vai ficar com vocês. Esse é o acórdão precedente que vem sendo citado em todos os demais. De lá para cá, depois dessa decisão, esse digamos que é um acordo de referência que vem sendo adotado, tá? Como para a definição de sociedades uniprofissionais. E esse é o trecho que me parece mais importante. Os serviços são prestados em caráter personalíssimo, assim prestados sob o próprio nome dos profissionais habilitados só, sob exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial. Tá certo? Agora, o problema é o que não é, o que é empresarial. Aqui temos, olha só que beleza, olha os advogados, olha essa decisão.
Advogados, se esquece. Não importa como está constituído. São uniprofissionais. Amém, graças a Deus, obrigado. Tá certo? Pode ter filial, pode fazer o que quiser. 200 advogados, não interessa. Faturamento de 100 milhões. A grande questão é que, nós estamos brincando, mas é que há uma particularidade mesmo, né? Primeiro, nós só podemos registrar nosso contrato na OAB. Segundo, no próprio estatuto está a responsabilidade ilimitada, pessoal, dos sócios. Portanto, nós temos realmente algumas particularidades que as outras profissões não apresentam, né? Para ter um tratamento privilegiado. Mas eu fiz questão de trazer essa, porque essa é importante. Para nós, está liquidado. Eles não vão incomodar, pelo menos, a sociedade de advogados. Os contadores não estão livres disso. Bem, olha aqui, ó. Olha só. Aquilo que eu disse que estão limitando indevidamente o formato da sociedade. Olha aqui, ó. Salvo seção expressa, considera-se empresário tem a qualificação. Considera-se sociedade empresária aquelas por ações e simples. A sociedade deve se constituir segundo o tipo regulado no 1039 e 92. A sociedade simples, por sua vez, pode constituir-se em conformidade com esses tipos. Ou seja, a sociedade, mesmo sendo, né, caráter pessoal, enfim, ela pode se constituir sobre o modelo de limitada. Então, eu acho que está se limitando indevidamente essa constituição para fins dessa coisa. Mas olha aqui, ó. Olha essa decisão importante, me parece que o Teori tocou nesse assunto, olha só. Ele mesmo, olha só. Aqui, ó. A sociedade simples, inclusive se forem por cotas de responsabilidade limitada, aplica-se o regime da tributação diferenciada de ISS. Então, essa é a única edição, pelo menos que eu encontrei, que é em sentido diverso, dizendo que não se deve levar em consideração como critério absoluto o modo dela de constituição. E ele faz questão de destacar que esse entendimento dele não é incompatível com o do Cavalheiro, aquele anterior que eu coloquei, que é o precedente sempre citado como limitado. Tá? Aqui a continuidade do voto. Tá? Enfim, vou passar. Uma outra questão aqui também que eu coloquei e trouxe para vocês. Olha só. Contadores e técnicos. Contabilidade, reunidos para prestar serviço. Consulta. Sociedade uniprofissional? A pergunta é. A resposta do Rio de Janeiro. Não. Olha lá por quê. Porque contador e técnico não têm a mesma habilitação. Eu não sei onde que tem isso, né? Mas, enfim, nós sabemos que um vai, digamos assim, em termos mais... Pois é. Mas vai até um determinado ponto... Concorda com nós dois. Até o Alberto, nessa? Alberto, até... Pois é. Não vou pronunciar. Está impedido. Eu vou julgar esse negócio, então não posso. Olha só. Veja que até isso, veja que até técnico e contador, você imagina se fosse uma especialidade diferente. Engenheiro civil, engenheiro... então, acabou. É tudo diferente, exatamente. E, agora, é evidente que é o seguinte, não se tira aqui, a questão também é preciso se respeitar o seguinte, o agente do fisco que respondeu essa consulta, ele está atrelado à lei. A lei do Rio de Janeiro estabelece uma série de critérios, dentre elas, da margem de interpretação, que dessa forma que foi respondido. Portanto, ele está simplesmente cumprindo a lei municipal. Tá? Essa aqui, sobre contabilidade, olha lá. Não vamos botar, não. Mas essa aqui do Rio Grande do Sul. O que acontece aqui? Aqui já é outro problema. A questão da caracterização do tipo da sociedade. E aí é evidente que temos um problema, né? Vamos voltar lá atrás que nós estamos falando. Primeiro, como é que você explora essa atividade? Pensamos, os sócios se reúnem, têm habilitação específica, mas não comparecem na empresa. Executam serviços por terceiros, que também têm habilitação. Aí, realmente, se o intuito é beneficiar a atuação personalíssima dos sócios, a coisa começa a complicar. Entenderam? Então, veja que a mesma atividade, a mesma formação, dependendo do modo como está constituído e está sendo explorado o serviço, pode dar caracterização de sociedade empresária. Olha lá, também
o assunto era, mais uma vez, ó. Tá? A decisão foi desfavorável e ela foi mantida. Tá? Então, só para... Questão da terceirização. Olha só, bem rapidinho aqui. Legislação de São Paulo. Então, só para vocês se prevenirem, né? Rapidinho, olha lá. Legislação de São Paulo, artigo 15. Beleza? Então, tem terceirização, sócios são habilitados, tem habilitação específica, terceirizou, está fora. Tá? Expresso. Mas, uma observação aqui. Ele não diz se é no todo ou parcialmente. Sim, sem dúvida. Não faz distinção. Já vai complicar. Sim, vai também. Porque também eu posso ter uma terceirização com auxílio para atividades intermediárias do que atividade fim. Esse é outro problema. Tá? Rapidinho aqui também, ó, artigo 15 da Lei de São Paulo. Olha lá. Também não tem direito. Tem filial? Acabou. Tá certo? Acabou sua situação para isso. Serviços executados por não sócios. Olha lá, artigo 15. Generosa. Entenderam ou não? Porque, olha, ao contrário do que nós vimos nas outras decisões e em alguns entendimentos, aqui no artigo 15 permite, ó, a sociedade que trata o inciso desse capítulo são aquelas cujos profissionais, sócios ou empregados ou não, habilitados para execução de serviço. Então, segundo a Lei de São Paulo, você pode ir tranquilo com relação a isso. Ou seja, mesmo atividade fim, né, pode ser executada por sócios ou não. Pronto. Bem, aqui, essa é boa. Bom, e depois de tudo isso, o que esperar do judiciário? Vê se vocês concordam comigo, esperar do judiciário. Tudo bem? Esperar do Supremo, nega o seguimento ao seu recurso. Ofensa reflexa à Constituição. STJ, óbice da súmula 5 e 7. 99% do julgado. Rememorando. Bem rapidinho para a gente encerrar. Eu vou cumprir no prazo, quer ver? Ó, viu só? Rememorando. Rapidinho. Aqui já é minha opinião, tá? Rapidinho, sobre os diversos itens, para a gente poder encerrar, porque senão eu não vou cumprir meu prazo. Olha lá. Modelo da Constituição da sociedade é relevante? Penso eu que não é relevante e não deveria ser considerado, não é o único elemento. Então, eu penso que, se eu tenho a formação de um grupo de pessoas devidamente habilitadas e que estas estão à frente da exploração daquela atividade fim, que você tem a habilitação específica, com ou sem o auxílio de empregados que atuam na atividade fim ou outros auxiliares, você teria direito ao pagamento do valor fixo. É o entendimento que prevalece no SUS? Não. Há divergência entre eles em relação a isso. Tá? Agora, em relação ao modelo, a tendência é, em relação à jurisprudência do STJ, que, primeiro, você fez um errinho, você não registrou no cartório, mas na junta, está fora. Formação sobre sociedade limitada, está fora. Entenderam? Mas, não que eu concorde com isso, estou falando como é que ficou. Aqui. A existência de filiais, também, a meu ver, não deve ser relevante e não deveria ser critério determinante para isso. O problema é que, senhores, se levar isso para o judiciário, vamos voltar de novo. A visão é de que, me parece, pelo menos você tem direito à parcela do valor fixo, quando você tem uma microestrutura. Você passou a ter uma estrutura maior, começa já... Espera aí, mas isso... elemento de empresa, enfim, você tem um complexo aqui que desempenha uma atividade que caracteriza como sociedade empresarial. Você está fora. Então, há um risco nesse sentido. Né? O lucro deve ser necessariamente distribuído, eu não sei de onde que viram isso, viu? Não sei, enfim, mas há entendimento nesse sentido. Então, há autuações dos municípios que, quando não distribuído proporcional à atuação, ou seja, que o critério é o capital e não, ou um dos elementos é o capital, e não exclusivamente a produtividade, está fora também do regime. Não concordo, mas há vários entendimentos nesse sentido. A sociedade pode participar de outra empresa? Aí não dá, né? Aí realmente não dá. Né? Porque o elemento essencial é o quê? É o elemento personal. Isso aí também já quer demais, né? Aí não, tá certo? A sociedade pode admitir sócios que não prestam serviços, mas apenas capital, aí também é réu confesso. Tá certo? Contraria, evidentemente, o conceito nuclear da sociedade uniprofissional.
Volume da receita é elemento essencial? É óbvio que não. Então tem que ser miserável, né? Ganhar pouco, você paga pouco. Não é isso? Por isso você paga pouco. Não. Não há, em lugar nenhum, e nenhuma legislação que vede ou que tenha como critério para passar de sociedade simples para sociedade empresária o faturamento, pelo amor de Deus. Mas, enfim. O fato de possuir funcionários desqualifica como profissional? De modo algum. Né? Principalmente se eles não tiverem uma atuação direta na habilitação específica dos sócios que desempenham aquela atividade. Agora, ao contrário, se nós temos pessoas que desempenham atividade fim, habilitados, mas que não são sócios, eu acho que eles vão enfrentar um problema de julgamento desse assunto no judiciário. As atividades fim da sociedade podem ser executadas por empregado, enfim, está aqui, já passou, todos possuem a mesma habilitação, sujeitarem-se ao mesmo conselho, digo, nem precisa, né? Nem precisaria. A meu ver, eu poderia ter perfeitamente como um profissional e preenche o conceito de sociedade uniprofissional, mesmo dentista e médico, desde que a distribuição do lucro teria como um dos elementos a participação e a atuação pessoal de cada um nessa sociedade. Ambos possuem habilitação específica e a responsabilidade é pessoal pelo desempenho da sua atividade. Então, também é preciso verificar que qualquer limitação colocada em qualquer outra legislação, ela não afeta, é o mesmo caso dos advogados, né? Qualquer dispositivo em contrário, pode colocar no estatuto, fazer o que você quiser, está determinado pela lei que a responsabilidade é pessoal e solidária e limitada. Quer dizer, então, né, é por isso que talvez não temos aquele tratamento daquela decisão. Acabou. Encerrou. Só tem mais esse aqui. Acabou. A sociedade pode exercer atividades diversas daquela que sejam habilitados os sócios? Não, de jeito nenhum. Né? Pelo amor de Deus, eu confesso, não. Né? Sociedade médica, emitir nota fiscal de serviço, por exemplo, de fisioterapeuta, aí, né, instrumentadora, de uma auxiliar, vai dar problema. Né? A outra, também a questão do elemento de prestação, o intermediário de uma pessoa jurídica. Me parece que não há também vedação nenhuma no ordenamento jurídico para a hipótese de que o profissional não prestando o serviço diretamente para o cliente, o interessado, no caso o médico, o paciente, está desqualificado como sociedade uniprofissional. Grau diferente, contador e técnicos. Bem, veja só, se eu estou admitindo até de atividade diferente, você imagina em relação ao técnico e contador, porque é evidente que ambos possuem a mesma habilitação até um determinado ponto, né? Me parece que há restrição aí para que os contadores tenham uma faixa que, evidente, o técnico não pode desempenhar, mas estão dentro até, inclusive, do mesmo conselho. Então, aí eu acho que é um exagero, enfim, a legislação trilhou esse caminho absolutamente irregular, mesmo que previsto nas legislações dos municípios. Quanto à consultoria, bem, aí quanto à consultoria, realmente é o seguinte, me parece que está dentro do empenho tanto dos contadores quanto dos advogados, como parte dessa atividade da atuação pessoal, né, a consultoria. Então, no caso do advogado, não é possível que você emitir um parecer está fora da abrangência e da possibilidade de você aquilo como sendo um tratamento uniprofissional, ou seja, valor fixo. Todavia, é bom que se diga que há decisões em contrário, também entendimento em contrário, levando em referência para a definição de sociedade empresária, aquela que, embora os profissionais habilitados, a busca e a procura, a marca, digamos assim, é tão forte naquela consultoria que, digamos, os interessados buscam aquela empresa e não o profissional que a integra. E aí, nesse tipo de sociedade, se levar a discussão para o judiciário, depois que decidiram que leasing está sujeito ao ISS, vocês podem provisionar. Tá certo? Agora, não concordo com isso, mas não me parece que tem essa limitação. Mas que há uma tendência, e eu acredito que até pelos precedentes e pelos elementos e argumentos levantados nesses precedentes, um risco nesse tipo, viu, Marcelo? Eu não sei. O que você pensa, doutor Alberto? Autua, né? Mantenho. Brincando. Bom, senhores, em sendo assim, olha só, me parece que o fator determinante, só para a gente encerrar... É o último. Você encerrou, já. É o último.
Pode falar. Não, terminei. Não, realmente, eu acho que o elemento essencial em torno disso é o seguinte, olha só, é realmente a pessoalidade de você estar à frente do negócio, independente de ter habilitação específica, independentemente de qualquer outro elemento, com outros auxiliares, enfim, a prestação, ou não. Todavia, quero insistir, é um tema que, a meu ver, não está resolvido. Os fiscos estão agindo de forma mais contundente em relação a isso, ou seja, já perderam a briga se foi ou não foi recepcionado, se tem direito ou não tem direito ao valor fixo. Agora é a hora do contra-ataque em relação aos elementos e às particularidades de cada uma das sociedades. Portanto, o risco de desenquadramento e autuação é grande e vai continuar sendo dessa forma. Então, está aí um risco em relação a essa atividade. Senhores, muito obrigado pela atenção e eu vou fechar, porque senão depois as sanções virão. Tá certo? Obrigado.